E aí pessoal, Jasonário, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui para gravar esse primeiro vídeo do novo canal. Meu canal anterior tinha quase 800 inscritos e foi excluído, não sei porquê. Talvez foi alguma questão de direitos autorais, que eu postei alguns vídeos que eu gravei e tinha música no fundo. Eu não sabia, o YouTube nem me avisou e simplesmente excluiu o meu canal. Enfim, a gente tá aí para quando apanhar, levantar e seguir em frente e não para ficar de mimimi. Porque homem que é homem não fica reclamando das pancadas que a vida dá. Ele vai tratar de ficar mais forte e de produzir mais ainda em cada pancada que a vida dá nele. Foi assim que eu vim vivendo os últimos anos e isso tem dado muito certo para minha vida. Mas eu quero falar nesse vídeo aqui sobre por que o NoFap não é tão... NoFap, né? Por que ele não é tão eficiente assim para quem quer se livrar da pornografia e da masturbação. Pornografia e masturbação são dois hábitos, eu quero muito chamar de vício, mas como a gente tem um monte de homem cheio de mimimi aí, eu não sou viciado, eu não sou viciado. Você quer saber se você é viciado? Tenta parar. Fica 90 dias sem se masturbar, sem assistir filme pornô. Se você ficar 90 dias, aí você não é um viciado. Porque foi assim que eu descobri que eu era viciado, eu estava viciado. E o primeiro passo para você se libertar desse mal na sua vida é você assumir, reconhecer que está viciado, que precisa de ajuda, que não está conseguindo por si só se libertar daquilo. Galera, eu fui viciado dos 15 anos até os 32, 17 anos consumindo essa porcaria e acabando com a minha vida. Aos 30 anos, eu decidi ter um relacionamento sério com Deus. Eu decidi cuidar melhor da minha família, que estava se perdendo por questões de pornografia. Meu casamento estava indo de ralo, cara. Por quê? Eu tinha perdido o tesão na minha esposa. Eu tinha perdido aquele olhar por ela como uma mulher que fosse capaz de me satisfazer sexualmente. O problema não estava nela. O problema estava em mim, porque eu já estava assistindo tanta pornografia que eu não conseguia mais enxergá-la como uma pessoa que me atraísse sexualmente, porque as moças dos vídeos, elas são muito mais belas, muito mais esculturais. Eu tô casado há 12 anos e o tempo passa e vocês sabem que o tempo não é tão generoso com as mulheres, mas o problema nunca é isso. O problema é o nosso olhar que fica somente naquilo. Cara, cada vez que você tem relação sexual, cada vez que você assiste um vídeo pornográfico, é como se tivesse relação sexual. No seu cérebro, pro seu cérebro você está transando. Por quê? Ele ativa as mesmas regiões que são ativadas durante a relação sexual quando você está assistindo pornografia. Ele libera dopamina, assim como se você estivesse mantendo uma relação sexual real quando você está assistindo pornografia e se masturbando. Então, para o cérebro, você olhar o virtual e praticar no real, para ele é a mesma coisa. Então, cada filme que você assiste, você está praticando sexo no cérebro com aquelas mulheres que você está assistindo. Então, ele se acostuma tanto com aquele padrão físico, com aquele estereótipo, que você acaba olhando para a pessoa que está ao seu lado, por mais linda que ela seja, às vezes, você passa a desgostar daquela pessoa. Eu tenho casos de clientes, uma cliente minha, que o marido dela a abandonou e ela era linda. E se você ver as mulheres que ele foi atrás, não chegava nem aos pés dela, porque ele estava tão viciado em pornografia, e ela me relatou isso, que ele já queria novidade, ele queria o fator novidade, não somente o fator beleza. É isso que a pornografia faz com a gente, quer que você queira novidade e às vezes até a despeito da beleza. E tudo isso faz você enjoar, digamos assim, perder o tesão na mulher da sua vida, que você tanto ama, que você escolheu casar, formar uma família e seguir com ela para sempre. É uma desgraça a pornografia na vida da pessoa. Então, voltando aqui para o NoFap, por que ele não é tão eficaz? Porque, cara, o NoFap, ele propõe você a se abster da pornografia e da masturbação. Só que esse se abster, as pessoas que pregam NoFap, que praticam NoFap, eles têm um monte de dicas de como parar. Mas são todas dicas que mexem no teu exterior. É mudar o layout do quarto, é praticar atividade física, meditação, etc, etc. Tudo que está externo a você. E isso é uma falha muito grande. Por quê? Porque o vício está instalado na mente. Como que você quer mudar algo no corpo sem mudar a mente?
E eu lutei contra a pornografia dos 30 aos 32 anos. E eu percebi, quando eu me libertei, o que foi que me deu assim, que virou a chave, que fez eu falar, cara, é isso que eu tava precisando. Foi trabalhar a mente. E eu passei 2 anos, cara, na época que eu tentava me livrar de pornografia, não tinha vídeos no YouTube, quase não tinha gente nas redes sociais falando. Livros, então, nem se fala, muito pouco material na internet, psicólogos não sabiam lidar com isso. Líderes religiosos na igreja só queriam orar por mim, não me ajudavam. Então, eu caminhei, lutei essa guerra sozinho, venci sozinho, e eu decidi, depois de tudo que eu aprendi, pegar somente as coisas boas que foram eficazes para mim, juntar em um lugar só e trazer para as pessoas em forma de mentoria. Eu ajudo as pessoas a se libertarem hoje desse vício maldito na pornografia, através de mentoria individual. Estou escrevendo um livro, eu não sei a época que você vai estar assistindo esse vídeo, talvez meu livro já tenha sido lançado, Como se livrar da pornografia, e em breve também terei um curso online, sempre nesse propósito, de te ajudar a se libertar da pornografia. Eu já tive clientes pastores, ministros de louvor. Na igreja, cara, tem muita gente afundada nesse pecado. E se você é da igreja, eu quero que você entenda o seguinte, isso é um pecado que te leva à morte. Morte espiritual aqui, enquanto você estiver em pecado, e morte espiritual para sempre, separação de Deus. Lá em Gálatas 5 fala que os adúlteros, os fornicadores, os lascivos, os impuros, todas as pessoas que carregam pecados sexuais, elas não herdarão o reino dos céus. Isso é muito grave. O pecado sexual é algo muito grave na nossa vida. Não brinca com isso, não acha que é normal porque tá todo mundo assistindo. Porque se tiver 99% das pessoas assistindo, Deus não vai ter piedade nenhuma de mandar todas para o inferno. E você vai junto com essas pessoas porque você achava normal estar indo para o inferno. Muda esse drive, muda essa forma de pensar na tua cabeça, cara. Não vale a pena. Então, o NoFap, ele só trabalha o corpo. Abster o corpo. Só que o que produz o desejo no corpo é a mente. O vício está instalado na mente. Quando eu entendi isso, eu comecei a estudar neurociência, psicologia, psicanálise. Entendi programação neurolinguística. Entendi diversos mecanismos que me ajudaram a, de fato, me libertar da pornografia. E já faz aí. Hoje eu tenho 36 anos, dos 32 aos 36, limpo, 4 anos. O desejo continua existindo, o desejo continua vindo, continua. Só que ele está muito mais fraco. E agora eu sei dar uma resposta para ele porque eu me conheço. Eu sei de onde vem esse desejo, eu sei o que está alimentando esse desejo. E é aqui que você tem que trabalhar. Cara, viver fora da pornografia e da masturbação, amar a sua esposa, a sua família, voltar a ter comunhão com Deus, é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Romanos 12:2 fala que se você quiser experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não pode se conformar com o padrão de pensamento desse mundo. Esse mundo está pensando assim, é normal, é tudo normal. Você não pode se conformar com isso, mas tem que transformar o seu padrão mundano de pensar através da renovação do vosso entendimento, da vossa mente, da vossa mentalidade, da vossa forma de pensar. Romanos 12:2, está claro, depois dê uma lida e medite nesse texto. Tudo que você quer transformar na sua vida é através da mente. A mente envia o desejo para o corpo. O corpo não resiste ao desejo em 90% dos casos e entra em ação. A ação é o resultado que você quer mudar. A ação foi praticada pelo corpo, mas o corpo está sob o domínio da mente. Você tem que trabalhar a mente. Você tem que mudar a forma de pensar sobre diversos aspectos da sua vida. Você tem que resgatar a sua identidade, que é ser imagem e semelhança de Deus. Você tem que voltar a sonhar. Você tem que resolver os dramas emocionais que você vive internamente. Eu não sou capaz, eu fui abandonado. Meu pai me disse que eu era um idiota, eu era um tolo, eu era um burro. Ninguém nunca acreditou em mim. Esses dramas emocionais produzem um ambiente interior negativo emocionalmente, que o teu cérebro, se ele tiver por conta, se você não estiver dominando, se você não estiver entendendo o que acontece aí dentro de você, o escape do cérebro para a dor é o prazer. Então você sempre vai ter coisas dentro de você potencializando o desejo pelo prazer. No meu treinamento eu ensino também a odiar a pornografia, porque a partir do momento que você entende o que ela está te levando, você começa a criar ódio, por mais que seja um prazer muito bom.
Quando você percebe, tem um módulo na minha mentoria que quando o aluno percebe que o que a pornografia está levando dele, ele fala assim, meu Deus, cara. E ele começa a odiar a pornografia. E é muito mais fácil se libertar daquilo que você odeia do que se libertar daquilo que você ama. Então muitas coisas precisam ser mudadas na mente se você quiser se libertar de fato desse vício maldito que é a pornografia e da masturbação. E talvez até de outros pecados sexuais que você já tenha engendrado, né? Já tenha entrado neles aí por causa da pornografia e da masturbação. Tudo tem volta, todo caminho tem volta. Jesus salvou apenas uma pessoa na cruz, um dos piores bandidos daquela época, porque só morria na cruz quem eram os bandidos piores. Então tinham Jesus e mais 3, ele salvou um. Ele salvou só um para que todos nós tenhamos esperança. E ele salvou só um para que ninguém fique se iludindo que qualquer um vai entrar no reino dos céus. Não se iluda, se resolva, acerte sua vida. Deseje experimentar novamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, o favor de Deus, a comunhão. Você não tem mais vontade de orar, você não tem mais vontade de adorar, de ir para a igreja, você está apático, morto espiritualmente. Você não olha mais para sua esposa com carinho, com afeto, com tesão. Ela se tornou um peso para você, por quê? Porque você queria estar gozando a vida ao lado de uma atriz pornográfica. Isso é inviável, muda essa mentalidade, senão a pornografia, ela vai acabar com a tua vida. Trabalha na mente, que você vai sim conseguir transformar isso. Quer saber mais sobre como trabalhar na mente? Toda terça-feira às 21 horas eu tenho um live no meu Instagram, que eu falo sobre essas questões, como se livrar da pornografia, é o tema do meu livro. Quer uma mentoria, não está conseguindo se libertar desse mal sozinho? Me chama lá no direct do Instagram, que eu pego uma mentoria com você, a gente entra nessa guerra de junto. Eu já venci essa guerra, eu sei qual é o caminho para vencer, eu conheço teu inimigo com maestria, porque eu venci esse inimigo. Não tem como você vencer uma guerra se não conhece o inimigo, cara. Lá em Provérbios fala assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o outro homem. Não tenta andar sozinho, que é besteira, é bobeira. Principalmente, eu andei sozinho porque não tinha com quem andar. Agora você tem, cara, você tem a mim. Tem outras pessoas aqui no YouTube, na internet, falando sobre isso. Você pode caminhar com essas pessoas, mas eu te convido para caminhar comigo. Pega na minha mão. Você vai começar a odiar a pornografia em cada postagem que eu fizer ali, que você lê, cada live. E se você sente que não está conseguindo se libertar sozinho, mais uma vez eu te convido a cogitar essa mentoria. Que essa mentoria, ela te ajuda a vencer a pornografia, mas eu te dou técnicas de inteligência emocional, técnicas de psicologia, técnicas de neurociência, que vai te preparar para vencer qualquer obstáculo na vida, porque quem vence a pornografia está preparado para vencer em qualquer outra área da vida. Profissional, financeira, realização de sonhos, de propósito. Tudo isso a gente trabalha na mentoria, porque tudo isso são coisas da mente que podem te afligir e a aflição te empurrar para o prazer. Tá entendendo o raciocínio? Quer conhecer mais sobre a mentoria? Vai lá no direct, me chama no privado. Ainda vou gravar outros vídeos aqui explicando melhor sobre como funciona a mentoria. Se inscreve nesse canal se você gostou desse vídeo e entenda que você sozinho vai sofrer mais nessa caminhada. O NoFap é algo assim essencial para ajudar você na parte que também é necessária da abstenção. Ele ajuda bastante, mas ele por si só não vai resolver teu problema. Então cola em mim, pratica o NoFap, mas vai mudando a tua mentalidade, a tua forma de pensar, porque o vício está instalado na mente. Começa a odiar a pornografia, que você vai se libertar disso aí, beleza? Te vejo terça-feira às 21 horas, lá no meu Instagram, na live sobre como se livrar da pornografia. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Fica com Deus.